Bem, hoje a palestra vai ser do moderno ao contemporâneo. A Tate Gallery, Londres, comprou em 1972 uma escultura do artista americano minimalista Cole André, por 2.000 libras. Essa escultura eram 120 tijolos refratários que, quando dispostos, segundo a orientação do artista, poderiam ser configurados em 8 diferentes padrões, todos de idêntico volume. Aqui é a obra dele, chamada de Equivalente 8. Sofreu um ataque coletivo da imprensa e do público, porque a Tate Gallery é uma galeria do governo, então, imagina gastar dinheiro numa obra dessa que eles acharam que não merecia. Agora, 30 anos depois, a Tate Gallery comprou uma performance do artista conceitual Roman Ondak, chamada Good Feeling in Good Times, quer dizer, bons sentimentos em boas horas. A obra era uma fila formada por 7 a 12 pessoas paradas em frente a uma porta fechada durante 40 minutos. Na verdade, o que foi comprado foi uma folha de papel contando as instruções sobre a fila. Essa obra não recebeu nenhuma crítica, nenhuma indignação, tanto da imprensa quanto do público. Essa obra, o público podia entrar na fila e era para mostrar o que sentia as pessoas numa fila parada, numa porta fechada, e ficava lá e para ver o que acontecia. Isso é uma arte conceitual, né? Também não deixa de ser uma performance, porque várias pessoas entram. Então, eu pergunto, o que o mundo, nesses 30 anos, mudou? Por que a arte moderna e contemporânea deixou de ser vista como uma piada e passou a ser respeitada? Então, nós vamos ver isso. A globalização e a emergência de uma classe riquíssima internacional fez com que a arte se tornasse um investimento seguro e preferido dos novos ricos. Na última década, enormes somas de dinheiro foram disponibilizados para o envelhecimento de velhos museus e a construção de novos. O valor das obras dos artistas, principalmente os mortos, subiam sem cessar. Não havia mais uma disponibilidade de arte moderna de alta qualidade para os museus e galerias que estavam surgindo, né? Então, a melhor alternativa eram os artistas contemporâneos vivos e considerados de primeira linha. A turma jovem queria uma arte que falasse do seu tempo, que fosse original, dinâmica, empolgante, falasse do aqui e do agora. Agora, se essa arte contemporânea, né, alguma arte vai ser realmente uma obra de arte, só o tempo é que vai avaliar isso. Agora vamos ver, eu vou ter que entrar na história da arte, a partir do século XIX, para vocês entenderem como aconteceu tudo. A arte, no século XIX, era regida pela Academia Real de Paris. A pintura era espelhada na arte clássica e greco-romana. Os temas eram mitológicos, históricos, religiosos e retratos da nobreza. A pintura era feita em ateliê. Houve uma grande regeneração urbana conduzida pelo barão de Haussmann, nomeado por Napoleão III. Foram construídas grandes avenidas iluminadas, é o que Paris é hoje em dia, né? Porque antigamente as ruas eram estreitas. Então, isso fez que mudasse toda a visão de Paris. E o surgimento da fotografia, quer dizer, a primeira imagem foi produzida por um francês, Joseph
Nicefore, em 1826. Foi justamente nessa época que tudo estava mudando. Também começaram a aparecer pintores que estavam pintando ao ar livre, pintavam a natureza, paisagens rurais, porque antigamente a pintura era só em ateliê. E esses pintores, os mais conhecidos, é o Millet, o Corot e o Daubigny. Tinha outros também, que faziam parte da escola de Barbizon. Também, nessa época, apareceram os tubos de tinta a óleo. Então, isso aí facilitou muito os artistas a sair dos seus ateliês para pintar. Porque antigamente eles faziam a tinta deles no ateliê. Teve o acesso também à gravura japonesa. As gravuras japonesas elas tinham uma outra composição, um outro colorido. E essas gravuras influenciaram muito os artistas da época. E também, com essa mudança em Paris, começaram a aparecer os cafés, e os artistas e intelectuais se reuniam nesses cafés para trocar ideias, e principalmente nesse café Gergoire. E surge também um grupo de artistas denominados os impressionistas. Isso tudo foi uma grande mudança pelo meado do século XIX. Aqui é uma gravura japonesa, para vocês verem o tipo de composição, como é que eles trabalhavam, e a gravura, né? Você vê que corta a figura no meio. Isso, antigamente, a pintura clássica não permitia isso. Então, você vê que as figuras são cortadas e a composição totalmente diferente de uma composição clássica. Aqui nós temos Daubigny, que é uma pintura ao ar livre, continuava clássica, mas estava pintando ao ar livre. Aqui temos o Millet também, e esses artistas influenciaram Millet, então influenciou muito Van Gogh. Aqui nós temos Corot, que ele pintou, você vê, às 4 horas do dia. Então, pela manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. Aí você vê, começa a perceber, apesar de não ser a mesma imagem, porque Monet ele pintou a Catedral de Rouen também às várias horas do dia, né? Mas aqui não é a mesma imagem, mas você vê a luz da pintura, como é que é totalmente diferente. Como influencia a luz numa pintura. Naquela época, 2 estilos de pintura predominavam na França, que era o neoclassicismo, que surge após a Revolução Francesa e se espelha na pintura clássica greco-romana. Era o estilo adotado pela Academia Real de Paris. Essa academia é que ditava todas as ordens, como é que tinha que ser a arte, entendeu? E nela o desenho é priorizado. Aqui nós temos uma pintura de Ypres, que é uma pintura ultra-realista, né? E você vê que o desenho é mais priorizado do que a cor. E tinha o romantismo, que era o romantismo se opõe ao racionalismo e o rigor do neoclassicismo. E privilegia as emoções. E aqui a cor é priorizada. Isso aqui é uma pintura de Delacroix. Ele influenciou demais os impressionistas, né? Ele usa as cores mais fortes, tem movimento e tem emoção, né? Agora nós vamos falar do impressionismo. Em meados do século XIX, surge um grupo de artistas decididos a romper com o academicismo, que era vigente na época, né?
que todo mundo obedecia à academia, porque só a academia que podia entrar no salão da academia, só essa, porque o resto era tudo recusado. Esse grupo de artistas, mais escritores e amantes das artes, eles se reuniam no Café Gerbois, em Paris, para falar sobre arte. E também outras coisas, do que estava acontecendo, filosofavam. Então, foi um momento assim, foi muito rico, né? Muito rico, muita troca entre as pessoas. Então, nós temos quem foram esses artistas que deram um boom no impressionismo. Foi Camille Pissarro, Edgar Degas, Alfred Sisley, Claude Monet e Pierre-Auguste Renoir. Por esses três. E tem outros artistas considerados impressionistas, mas, na verdade, são pós-impressionistas, que nós vamos ver. Então, eu vou mostrar a pintura de cada um deles. Primeiro, vou falar de Edouard Manet, porque ele foi considerado o precursor da arte moderna. E não fazia parte desse grupo inicialmente, mas ele acompanhou com muito interesse a pesquisa dos impressionistas. Teve um salão oficial de 1863, que a Academia de Belas Artes, né, ela recusou 2/3 das obras apresentadas. Então, os artistas liderados por Manet fizeram um movimento contra esse salão oficial. Como eram muitos artistas, o imperador Napoleão III, ele criou, então, uma exposição paralela, denominada Salão dos Recusados. Manet apresentou nesse salão a pintura O Almoço na Relva, que causou indignação dos críticos e do público. Muitos autores consideram a exposição do Salão dos Recusados um marco do início da arte moderna na pintura. Ela abriu mais tarde espaço para os impressionistas. Isso aqui é uma pintura de Manet. Agora eu vou mostrar para vocês O Almoço na Relva. Essa foi a pintura apresentada por Manet no salão oficial e foi recusada pelos membros da academia, que ficaram indignados. Por quê? Imagine só, uma mulher nua, no meio, assim, de uma paisagem, né? Uma paisagem pintada totalmente diferente, como manda a academia, com uma perspectiva diferente, era uma pintura tosca. E esses dois indivíduos vestidos, eles eram, inclusive, amigos de Manet e pertenciam ao círculo elegante da classe social parisiense. Então, isso foi um escândalo. Imagina, essa arte no meio, não tinha nada, estava quebrando todas as regras. Então, essa arte, Almoço na Relva, ela é considerada a pintura marco mesmo do modernismo. Tá? Agora, essa pintura, apesar de ter muita gente indignada, ela atraiu a atenção daquele grupo que mais tarde se tornaram os impressionistas, especialmente de Claude Monet, que ele viu uma nova maneira de fazer pintura. Manet também apresentou, no salão de 1865, a pintura Olímpia. Mas esse foi o salão oficial. Ele passou nesse salão, porque era uma pintura mais ou menos dentro do classicismo, né? Só que ela causou uma discussão danada, porque ele fez uma pintura em cima da Vênus de Urbino de Tiziano, tá? Só que ele fez uma prostituta, né? Porque você vê com gargantilha, tem orquídea no cabelo, está recebendo um ramalhete de flores. Então, isso tudo aí levava que a moça da pintura era uma prostituta.
E imagina, isso aí, o nu assim era representado só no clássico, entendeu? Na pintura clássica, e era mais ou menos na mitologia, porque não era assim uma pessoa da época pintada nua, isso não existia. E, então foi um escândalo mesmo. Agora vamos ver aqui. Vocês viram que aqueles artistas Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, né? Eles eram todos impressionistas, vieram a ser impressionistas, né? Mas eles tinham motivações e interesses diferentes. Monet, Renoir, Sisley e Pissarro, eles faziam um estudo ao ar livre. As pinceladas rápidas, sem retoques, com cores puras e sombras coloridas. Eles se preocupavam somente com a sensação visual que a luz do sol causava na natureza. Agora, Degas, ele estava totalmente também na contramão do impressionismo, mas faz parte do grupo. Ele pinta no estúdio, ele não pinta ao ar livre, ele trabalha de memória e considera a sensação um fato mais mental do que visual. Ele se considera mais desenhista do que colorista, e quando jovem foi um admirador de Ingres. Mas ele fazia parte do grupo, entendeu? Porque, na verdade, o impressionismo não foi só a pintura, foi um movimento. Manet, como vocês viram, ele investe, né, no contraste da luz e sombra, e ele usa muito o preto. O preto não era usado pelos impressionistas, o preto puro, né? E o Manet usava muito preto nas cores das pinturas dele. Aqui nós temos as pinturas de Pissarro. Você vê, muito delicada, tem bastante luz, as pinceladas rápidas, né? E aqui, o Pissarro, eu vou falar mais tarde no pontilhismo, ele chega a entrar no pontilhismo, que eu vou falar mais tarde, mas ele retorna ao impressionismo. Aí nós temos o Sisley, a pintura, com luz, né, dentro do impressionismo. Ai, meu Deus, espera aí. Tem que voltar porque eu pulei. Temos Renoir, também outro impressionista. Aqui já é no final da vida do Renoir, ele já começa a mudar a sua pintura, porque o artista ele não fica sempre pintando igual. Muitos parecem que pintaram igual porque morreram cedo também, mas eles caminham. Os pós-impressionistas, eles começaram como impressionistas, mas eles seguiram depois outro rumo. Aqui temos o Claude Monet. No final da vida dele, ele pintou, foi uma abstração total, né? Para vocês sentirem a pintura dele. Ele realmente foi uma pintura dele que deu o nome ao grupo, né? A esse movimento. Nós temos Degas, para você ver, era uma pintura. Isso aqui, tudo ele pintava de memória, tá? Você vê que ele usa muito aquelas gravuras japonesas pela composição, tem um corte nas figuras, cria, porque você cortando as figuras, cria uma ideia de movimento. Então, nas pinturas você sente que a tela cresce, né? A figura vai além da tela, não fica só ali. Agora, no dia 15 de abril de 1874, Renoir, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Degas e Monet, eles inauguraram uma exposição no ateliê do fotógrafo Nadar. Monet não participou dessa exposição,
por ser o seu objetivo o salão da academia, porque geralmente essas exposições eram mais ou menos na mesma época, né? Ele preferia participar da academia, porque o negócio dele era ser oposição às normas da academia. Mas ele apoiou os companheiros. Essa exposição foi acolhida com risos, zombarias pelo público e críticos. Claude Monet expôs a tela Impressão Sol Nascente, onde ele mostrava o amanhecer do Porto de Havre, com pinceladas livres, desrespeitando todas as regras da academia. Isso causando um escândalo entre os críticos, né? Esse crítico, Louis Leroy, ele escreveu: papel de parede em seu estado embrionário é bem mais acabado. E, em tom pejorativo, ele chamou o grupo de impressionistas. Mais tarde, esse nome foi adotado pelo grupo em sinal de resistência. Quer dizer, no final, esse deboche do crítico acabou favorecendo o grupo, né? Porque deu o nome, né? Os impressionistas. Aqui é o quadro, ó. Versão Sol Nascente. É o que estava no começo das imagens. Agora, o apoio do Marchand ou do Renoir foi muito importante para a carreira artística dos pintores impressionistas. O Renoir pai já patrocinava os pintores de Barbizon, os quais influenciaram esse novo grupo de artistas. O mundo moderno havia criado uma nova classe média, os novos riches, que iriam adquirir arte que refletisse seu novo mundo. Em 1886, Paul Duran-Ruel promoveu uma grande exposição dos impressionistas nos Estados Unidos. Foi um grande sucesso. E ele, comparando os norte-americanos com os franceses, ele disse: o público norte-americano não ri, ele compra. Depois dessa exposição, o nome dos artistas impressionistas estava feito. E sua arte se tornou a arte do mundo moderno. Aí vem os pós-impressionistas. A maioria desses pós-impressionistas, eles começaram como impressionismo, como eu já falei. Mas só que a pintura deles seguiu para outro caminho. Vamos ver o Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele inicia sua carreira no romantismo, passa pelo impressionismo e depois vai para o pós-impressionismo. Aqui nós temos uma pintura impressionista dele, né? Agora, ele, na natureza morta, ele pode mostrar bem, entendeu, o caminho dele. Ele queria ver a natureza de uma maneira que as pessoas não viam. Então, ele começou a reduzir as coisas em formas geométricas, coloridas. Isso aqui é esse quadro aqui. Eu pulei essa parte aqui, que é justamente falando das maçãs, né? Ele deu uma nova representação ao espaço. Ele pinta as figuras vistas de diversos ângulos. Então, se você olhar esse jarro você não vê, quando você olha ele assim, de frente, você não vê a boca do jarro. É tudo assim, totalmente fora de... Você vê de vários jeitos. Se você fixar, botar essa imagem numa mesa, você não vai ver a mesa desse jeito. Então, ele quer mostrar as figuras de todos os ângulos. Imagina a toalha de mesa assim, aqui vem a toalha e cai assim, o prato virado, uma mesa. Isso tudo realmente ele mostrou uma nova forma também de colocar a figura no espaço. E aqui ele reduziu totalmente as figuras
E isso abriu o caminho para o cubismo, e chegando até uma abstração total. Então, na verdade, Cézanne é o pai do cubismo, porque o Picasso, ele mamou muito em Cézanne. Agora nós temos o Van Gogh, né? Ele inicia sua pintura, primeiro influenciada pelo romantismo, depois vai para o impressionismo e chega ao expressionismo, que é a arte praticamente que ele criou, né? Por ser também um artista que ele mostrava muito o interior dele. Van Gogh era pura emoção. Então ele passava essa emoção para as pinturas dele. Você vê que as pinturas é repleta de sentimentos, né? E tem deformação também, de cores fortes. Isso tudo era para expressar o que ele estava sentindo. Aí vem o nome expressionista. Esse foi o último quadro que Van Gogh pintou. Ele pintou no mesmo ano que morreu, um pouco antes de morrer. Acho que mostra o desespero dele, né? Gauguin. Ele também seguiu o caminho dos impressionistas, tá? Mas, meu Deus, eu não botei a tarja preta. Quem quiser ver o quadro e vocês estiverem em cima da tela, por favor, tira vocês, minimiza, que vocês conseguem ver a tela toda, todas as pinturas. Mas não faz mal. Aqui é uma pintura no começo dele, tá? E quando ele teve lá na Bretanha, que ele passa uma época na Bretanha, depois ele volta, então ele abandona o impressionismo. E ele procura uma nova forma de pintar, que é o sintetismo, que também chega ao primitivismo, né? Uma pintura primitiva, e que é a simplificação das formas, entendeu? Ele mantém só o essencial, ele vai eliminando os detalhes. Então, tem uns contornos grossos, a área da pintura são grandes e planas, e a cor é uniforme. Ele usa muito cor complementar, né? Quem já viu minha palestra sobre cores, vai ver, por sinal, os impressionistas todos, eles usam muito as cores complementares. E ele teve os seus seguidores, os Fauves. Fauves quem pintava foi Matisse, né? Dando exemplo de Matisse, nós vamos passar pelos fauvistas. Fauvista quer dizer fera. Aí tem Toulouse-Lautrec, que pintou a vida dos teatros, cabarés, dos cafés, das camadas mais pobres de Paris. Quer dizer, as garçonetes, dançarinas, prostitutas, lésbicas, foram os personagens de inspiração dele. Ele tinha o dom também de memória. Ele era igual a Degas. Ele guardava tudo na memória. E o traço dele é bem caricatural. Ele foi o primeiro artista a usar sua obra em publicidade, fazendo pôster. Aqui tem um pôster da Gênie Avril, no Jardim de Paris. Isso é um pôster lá do cabaré, né? Ele frequentava muito o Moulin Rouge. Ele teve uma doença hereditária, em que ele nasceu, as pernas dele depois foram se atrofiando e os braços também. Então, ele era um anão. Mas a pintura dele é belíssima. Ele também dá corte nas figuras para dar um movimento. A pintura dele tem muito movimento também. Temos o Signac, Paul Signac, que, diferente dos impressionistas, ele não estava interessado
na apreensão do momento, porque os impressionistas eles pintavam aquele momento, né? Tanto que eles mudavam as várias horas do dia, principalmente Monet, para ver como é que a pintura ia acontecer, né? Ele não, ele buscava a permanência de uma visão onde as cores criam a forma. E ele desenvolveu, junto com o Serrat, a técnica do pontilhismo, que são pontos de cores justapostos que provocam uma mistura ótica nos olhos do observador. As cores primárias, elas, quando são justapostas, elas vão formar outras cores não primárias. Então, isso aqui é o começo do sinais, você vê que não é pontilhismo. E aqui você vê, aqui são todos pontinhos. Pontinhos ou então pinceladas meio miudinhas. Está vendo? Então, ele coloca a pintura como uma ciência em si. O quadro não é mais uma tela onde se projeta a imagem, e sim um campo de força e interação que formam e organizam a imagem. Porque essas imagens elas vão se formar nos nossos olhos, né? Lá dentro. Aliás, até no nosso cérebro. Então, é uma mistura ótica que dá. Aí tem o Serrat também, que é pontilhista. A pintura dele seria todo cheio de pontinho. Esse La Grande Jatte é uma pintura imensa, uma das pinturas mais famosas dele. E você vê tudo cheio de pontinho. E esses pontinhos formam as outras cores, que não são as primárias. E temos Odilon Redon, que foi o maior protagonista do movimento simbolista. O simbolista, né, o simbolismo, a arte, ela revela por signos uma realidade que está aquém ou além da consciência. Nas suas obras, as manchas de cores são vivas e esmaecidas e parecem dissolver, né, como uma nuvem ao vento. As flores podem ser borboletas, e as figuras são estranhas, né? Elas realmente passam assim uma coisa simbólica, né? Confere um significado simbólico aos elementos figurativos. E ele preferiu o desenho, e também usava, a pintura dele era muito aquarela e o pastel a óleo. Ele usava o desenho, a aquarela e o pastel. O óleo ele usava, mas ele preferia esses três métodos de pintura, essas modalidades de pintura ao óleo. E isso fazia com que a pintura dele ficasse assim, mais suave, né? Trazia assim, um clima assim, bem simbólico. Aí nós temos o fauvismo, né? Que foi justamente quem Gauguin influenciou. Ele obedece a impulsos instintivos, desobedece uma ordem intelectual e ele tem um estado de pureza das crianças, seria uma pintura bem pura. Ele sofreu influência também do Van Gogh e Gauguin. Nós temos aqui Matisse, temos o Braque. O Braque, ele depois se torna cubista, mas ele, no começo, era fauvista. O Vlaminck e André Derain. Tem outros, né? Mas eu escolhi alguns só. E quem deu esse nome de fauvistas, de fauves, foi um crítico, que quando viu o trabalho deles numa exposição, ele comparou as feras, entendeu? Aí, de Cézanne veio o cubismo, né? O cubismo ele tinha duas maneiras de ser, dois modos. Era o analítico e o sintético. O analítico ele é caracterizado pela destruição, né? Desestruturação da obra em todos os seus elementos. Ele decompõe a obra em partes
o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando uma visão total da figura. Aí o sintético, ele reage a essa fragmentação dos objetos. Você vê que no analítico, ele é bem fragmentado. Aqui nós temos dois artistas, que é o Picasso e o Georges Braque, né? que era fovista antes e mudou para o cubismo, a arte dele. E aqui nós temos o exemplo do cubismo analítico. E eles depois têm pinturas também do cubismo sintético, aquelas pinturas de Picasso que você conhece, que se chama de cubismo, né? E todo mundo acha que conhece as pinturas dele, se tornou um cubismo sintético. E aqui é o cubismo sintético, que é de Johann Grimm, o Arlequim com guitarra. Aí você dá para ver bem o Arlequim, né? A imagem aparece, é toda fragmentada, mas aparece. Agora nós vamos falar no grande revolucionário do século XX, né? Marcel Duchamp. Suas primeiras obras mostram a influência de Cézanne e Matisse. Aqui nós temos Os Banhistas de Cézanne, isso aqui lembra muito Cézanne. E aqui nós temos, aqui no meio, não sei quem se está com a figurinha pequenininha, isso aqui é a dança de Matisse. Aqui é o trabalho dele, ele entra aqui no cubismo e chega ao dadaísmo, né? O dadaísmo o que acontece? Ele corta totalmente, ele rompe com todos os modelos de arte, né? Isso aqui, ele pegou uma roda de bicicleta, isso ele tinha na casa dele, tá? Ele até brincava com essa roda, e colocou em cima do banco. Isso transformou em arte. Mas isso só foi exposto depois. Isso ele guardava na casa dele. Em 1917, em Nova York, teve a maior exposição de arte moderna que foi montada, né, lá nos Estados Unidos. E foi organizada pela Sociedade dos Artistas Independentes, do qual Duchamp fazia parte da diretoria. Essa sociedade foi criada justamente para se opor aos conservadores da Academia Nacional de Design, tá? Que tinha lá em Nova York, né? Então, foi criada essa sociedade justamente. Era um grupo de intelectuais que pensavam, de livres pensadores, eram progressistas, então fazia parte dessa sociedade independente. Aí teve essa grande exposição que eles organizaram. E nessa exposição, o que foi determinado? Que cada artista que pagasse $1, entendeu? Para fazer parte da sociedade, e que também pagasse uma taxa de $5 por cada obra, podia se inscrever. Tá? Você pagando essas duas taxas, quer dizer, $6, a sua obra era arte, era uma arte, podia se inscrever, aparecer nessa exposição. Então, Duchamp resolveu fazer uma brincadeira para desconcertar justamente esse sacane mundo das artes. E o próprio grupo né, da Sociedade de Artistas Independentes. Foi uma brincadeira que ele fez. Ele era muito gozador, entendeu? Ele fazia muitos trocadilhos. Ele resolveu fazer uma brincadeira. Ele foi com dois amigos, um era fotógrafo, outro foram dois amigos artistas também. E comprou um mictório de porcelana branca, virou de cabeça para baixo e assinou com a tinta preta R Multi 1917. E deu o nome de fonte. Tá? E apresentou lá, mas ninguém sabia que era ele.
Era o senhor Muti que estava apresentando, né? O senhor R. Muti. Não sabiam que era ele. Ele pagou os $6 e a obra foi rejeitada. Eles não deixaram a obra participar da exposição. Os artistas que se diziam progressistas, que podia, era só cobrar, pagar a taxa, né? Que podia participar da reunião. Da reunião, não, da exposição. E eles alegaram que o senhor Muti estava zombando da diretoria, que era ofensivo, imagina, apresentar um mictório. Então, o que ele quis fazer com esse mictório, né? Era pegar um mictório comum, transformá-lo numa obra de arte, e fazendo isso, ele criou uma nova maneira de fazer escultura, que foi o ready make, que é justamente você pegar uma coisa pronta e tirar ela da sua finalidade funcional e se transferir, dar uma outra finalidade, entendeu? Ver essa coisa pronta, né? Com os outros olhos. Então, você vê, ele pegou um objeto que foi produzido em massa, mudou sua finalidade funcional, deu um nome novo, né? Ele assinou, ele deu o nome de fonte, assinou, mudou totalmente o contexto e o ângulo pelo qual o objeto era visto normalmente. Então, transformou numa obra de arte, uma escultura, né? Ele transformou isso numa escultura. E quando assinou Muti, por que ele assinou Muti? Porque ele comprou numa loja de nome Mote. Ele resolveu mudar para Muti. E também tinha a história de quadrinho Muti Jeff. O Muti era um malandro que ficava bolando planos para enriquecer rapidamente. Isso aí era assim, uma coisa que ele estava mostrando, ele chamando a atenção para as pessoas que estavam usando a arte para enriquecer, entendeu? E também, tudo que botava no museu virava arte, né? Então, ele chamando essa atenção, né? Bastava dizer que era arte, um crítico, um entendedor que se dizia entendedor de arte, dizer que era arte, aquilo era arte, entendeu? Então, era totalmente indo contra esses colecionadores, os museus mesmo, né? As galerias. Né? E o R é um coloquialismo francês usado para saco de dinheiro. Então, tinha tudo a ver, né, com o que ele estava querendo mostrar. O dinheiro, quer dizer, a fortuna que estava correndo através de obra de arte, que as obras de arte começaram a valer muito, né? Então, o que também Duchamp queria fazer, né? Como ele fez, transformou a escultura num ready-made. Ele queria mostrar que os meios da feitura de uma obra, que era até então também tela, papel, pedra, madeira, isso era secundário. E o que valia o que era primordial é a ideia, entendeu? Então, só depois que você tivesse uma ideia, entendeu? Que você desenvolvesse um conceito, é que o artista teria condição de escolher o meio. Tá? E bastava também o artista dizer que ou apresentar como obra de arte, então aquilo era uma arte, entendeu? Agora, então, ele queria que o artista, justamente, dissesse que aquilo era arte, e não os acadêmicos, os críticos, né? Então, ele provocou também seus colegas diretores da sociedade, o regulamento, que ele mesmo ajudara a redigir, e deu nisso. A peça foi rejeitada e ela sumiu totalmente. Ela não apareceu, não. O que ele queria? Ele queria ver se seus colegas eram fiéis
aos ideais que todos haviam estabelecido, que era de combater as normas artísticas e o autoritarismo da National Academy of Design. E esses diretores julgaram ofensiva, vulgar, né? E ela só foi conhecida porque eles sumiram com a arte. Ela só foi conhecida porque um fotógrafo, Alfred Stieglitz, ele fotografou ela antes dela sumir, antes de desaparecerem com ela. E então foi a única imagem que tinha era essa. E esse fotógrafo, ele era dono de uma galeria e ele era um dos fotógrafos mais respeitados do mundo. Então, no momento que ele apresentou essa obra numa galeria influente, né? Em Nova York, imagina, aquilo passou a ser arte, né? E ficou esse registro, né? E graças a esse fotógrafo que ele apresentou, ele endossou essa obra, tornando ela uma obra de arte. Agora, fazer outra fonte, é muito fácil, né? E foi o que aconteceu. 15 exemplares dela foram feitos e Duchamp endossou. E eles foram espalhados pelo museu e galerias, né, do mundo. Tanto que você vai, de repente, você vai no museu, você vê a fonte. Agora, o interessante é que quando aquelas pessoas, né, que são entendidas de arte, que cultuam a arte, veem essas figuras, as fontes expostas, eles ficam contemplando durante muito tempo, sabe? E apesar de ser um mictório, e nem mesmo original, eles ficam contemplando aquela obra. Então, isso quer dizer o quê? Que a arte está na ideia e não no objeto. Agora eu tenho a pergunta: a fonte é arte? Depois nós vamos discutir isso. Agora eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um trabalho de Duchamp. Você vê, é um vidro grande, bem grande, que ele é prensado. Dentro tem umas coisas prensadas, tem óleo, verniz, folha de chumbo. Aí usa vários materiais. Porque antigamente, antes da apresentação de Duchamp, né, dessa fonte, né, de Duchamp, as pessoas usavam, era a tela para pintar, um papel para desenhar, era a tinta, né, o que era usado. Aí Duchamp foi muito importante, porque ele mudou totalmente essa forma de fazer arte, né? Mudou completamente. Então, ele foi muito importante, e isso deu liberdade para os novos movimentos que surgiram, né? O dadaísmo mesmo, que ele fez parte, o expressionismo abstrato, quer dizer, e teve muitos outros, pop art, o conceitualismo, a performance. As duas primeiras artes que eu mostrei, que é uma arte conceitual, e a outra também, que tem uma performance, você cansa de ver performance, né? Aí você pergunta assim, meu Deus do céu, isso é arte? Quantas vezes vocês vão ao museu e vê umas coisas estranhas, né? Mas isso não é arte. Mas, partindo do conceito que o artista ele considera aquilo uma obra de arte e coloca um conceito naquilo que faz, né, que apresenta, isso se tornou arte. Deu muita liberdade, né? Eu acho que é uma outra maneira de ver arte, tá? Né? Aquela arte bonitinha, aquela arte arrumadinha, né? E realmente quebrou totalmente com essa visão. Então, agora, se vai ser uma obra de arte realmente, eu acho que isso aí só o tempo é que vai responder, como eu falei no início, né? Se ela ficar, ela vai ser uma obra de arte. Se não for registrada, se as pessoas esquecerem, aí é só uma arte, né?
Aí eu vou mostrar aqui como eu falo muito de pintura, mas como o Duchamp partiu para a escultura, eu vou mostrar algumas arte contemporânea, né? Mas tem pintura contemporânea também. Esse Pupi é uma escultura de flores, né? Do artista Jeff Koons. São artistas novos, vivos ainda, né? Ela foi feita por uma exibição temporária na Alemanha chamada Celebration. Ela foi depois movida para Bilbao, Guggenheim, na Espanha, e desde então ela está na entrada do museu. Ela fica de guarda ali. O que ela é? Ela é uma estrutura composta de aço inoxidável e argila. Ela contém uma irrigação interna para suprir as 70 mil flores da escultura. A escultura tem 16 metros e 15 toneladas. Ela vai mudando, né, de cor na medida que as flores vão se transformando e vão florescendo e morrendo, né? E essas flores são removidas 2 vezes por ano. Aqui tem o Bordalo 2, que eu já apresentei para vocês, não em vídeo, né? Videoconferência, mas presencial. Ele trabalha com material reciclável, principalmente plástico. Ele está levando o conceito, né, da natureza, né, que a gente tem que preservar. Então, isso aqui é uma escultura-pintura, porque ele gruda no mural, né, e ele pinta ele faz pintura aqui, porque ele usa essas peças coloridas e cola, né, na parede, mas ela sai também da parede. Então, é uma pintura e escultura. Aqui tem o Franz Kreisberg. Ele pegava os troncos das queimadas e dava vida novamente, transformado em obra de arte, para chamar a atenção justamente do desmatamento, né, das florestas. Então, isso aqui é outra obra de arte contemporânea. Aqui é uma pintura contemporânea. Esse artista, David Hockney, é um artista, ele é vivo ainda, está bem velhinho. Ele é um dos artistas de pintura mais valiosa da Inglaterra. E aí ele tem uma série de piscinas, que é uma pintura de piscinas, que é realista. E essa pintura dele é mais antiga, você vê que mudou totalmente. É uma pintura assim, bem mais primitiva, né? Mas é arte contemporânea. É um artista vivo que faz agora a pintura, né? Esses artistas que trabalham agora, o aqui agora, né? São artistas contemporâneos. Esse aqui é Daniel Ceniz, um artista brasileiro. Ele é arquiteto. Isso aqui é uma série. Tem várias pinturas, esse reino, que ele pinta uma série desse tipo. Isso aqui é pródrome. Eu estava vendo, até fui ver o significado disso. É o início de uma coisa, né? Então, realmente, o início de uma construção, tudo em madeira. Isso é pintura, hein? Isso não é escultura, não. Isso é pintura. Aqui tem o Carlos Vergara também. O trabalho dele eu acho maravilhoso. Ele usa essa pintura em monotipia. Monotipia é uma forma de gravura, né? Isso aqui eu não sei o que foi, mas achei tão bonito que eu trouxe para vocês. E aqui ele usa esse metacrilato. É o acrílico, ele usa dobrado, ele põe pintura, põe, acho que fotografia também, e faz aí uma misturada. E eu vi isso numa exposição que ele fez, e fica em 3D. Você olha e vê em 3D.
E tem trabalhos assim, incríveis, eu gosto muito dele. Esse é o Vicky Muniz, você vê, grão de feijão e 2 xícaras, fez o John Lennon. Ele é maravilhoso, né? Ele também tem trabalhos com lixo que ele fez, maravilhoso. Inclusive, tem um filme chamado Lixo Extraordinário, que ele mostra todo o processo de trabalho dele. Aqui temos a série Criança de Açúcar. Ele fez uma série de crianças feitas de açúcar, isso tudo foi feito de açúcar. Depois fotografado, né? E aqui são as referências de onde eu tirei.